Olá, caríssimo, paz e bem, que alegria te encontrar no programa Padre Pio, Seasonal Ensinamentos. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar mais próximo do missionário, vamos colocar aqui na tela o nosso Instagram, onde você possa me seguir. Na descrição desse vídeo está as nossas redes sociais, onde você pode interagir com o missionário. Vamos colocar aqui na tela o site do Padre Pio, onde nós retiramos o relato. Preste atenção, por favor. A explicação da Santa Missa do Padre Pio em detalhes. O Senhor Francisco Vicari, em seu testemunho, afirmou: "Tive a sorte de assistir à sua missa, olhando as feridas em suas mãos, a luz em seus olhos e o êxtase em seu rosto. Uma oração surgiu em mim: faça, meu Deus, que eu também possa te amar como este homem santo." Em uma entrevista com o Padre Pio, perguntaram-lhe: "A Santíssima Virgem está em sua missa? E você acha que a mãe não está interessada em seu filho? Os anjos assistem à missa em multidões. Que fazem? Eles adoram e amam. Padre, quem está perto do seu altar? Todo o paraíso. Você gostaria de celebrar mais de uma missa por dia? Se tivesse em meu poder, eu nunca desceria do altar." O próprio Padre Pio afirmou: "No dia da Assunção de Maria ao céu, eu estava celebrando a missa e tive vontade de morrer. Eram dores físicas e sofrimentos internos que atormentavam meu pobre ser. Uma tristeza mortal invadiu-me e pareceu-me que tudo acabara para mim, a vida terrena e a vida eterna. O que mais me atormentava era não ser capaz de expressar meu amor e apreço pela bondade divina. A ideia de ir para o inferno não me apavorava tanto, mas sim a ideia de que ali não existe amor. Eu estava no auge da agonia, e onde pensei que encontraria a morte, encontrei o consolo da vida. No momento de consumir as sagradas espécies da hóstia sagrada, uma luz invadiu-me totalmente e vi com clareza a Mãe Celeste, com seu filho nos braços, que, juntos, me disseram: acalme-se, estamos contigo. Tu nos pertence e nós somos teus." Dito isso, não vi mais nada. A calma e a serenidade chegaram. O dia todo me senti afogado em um oceano de doçura e amor indescritíveis. Ao pôr do sol, neste dia, voltei ao normal. Para celebrar bem a missa, preparou-se com muita oração. Ele se levantava muito cedo e passava algumas horas em oração antes de celebrar a missa. Depois da missa, ficava pelo menos meia hora em ação de graças. Caríssimo, paz e bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando o nosso passar vídeo você seja notificado. Os santos, ele não se importava se fosse para o inferno. O que eles importavam mesmo é que lá no inferno eles não podem amar. E quando eu reflito sobre essa frase e penso um pouquinho sobre o inferno de fato, e as pessoas talvez não entendem muito o que eu quero dizer, nós precisamos amar a Deus. Eu vejo que quando a pessoa deseja o mal pro outro, não ajuda o outro, não é caridoso, pensa em trapacear, pensa em passar na frente do outro, eu vejo que no coração dele há uma ausência de um sentido chamado amor. Há um sentido chamado caridade no coração dele. E é por isso que eu percebo que ele precisa ser modelado, lapidado. Porque no céu só vai quem ama. Como é que eu quero amar a Deus se não amo o próximo, não amo o meu semelhante?
eu quero trapacear, eu quero passar na frente dele, eu calunio, eu defamo, eu faço tudo que for possível, que está ao meu alcance para destruir a vida dele, tanto pessoal, a vida dele oracional, a vida dele tanto como um trabalhador, tanto como família, como casado. Eu destruo de todas as formas, de todas as áreas. Isso não é atitude de católico, nem de cristão, nem de batizado, não. Porque quando eu amo e eu sei que o outro está no erro, eu busco corrigir. Agora, se ele não aceitou minha correção fraterna, que foi com amor, com carinho, eu peço desculpa. Eu aprendi isso. Por exemplo, eu passei por uma situação uns 15 dias atrás que uma pessoa estava errado. Eu cheguei para ele, você está errado. Ele não aceitou minha correção, ficou triste comigo porque eu corrigi, ele achou que ele estava certo. Fui pedir desculpa dele. Eu lavei as minhas mãos, mas eu orientei, eu quis ajudar, porque eu amo ele. Mas se ele cometer novamente o erro, você vai corrigir? Não, ele não aceita correção, ele não é humilde. Eu tenho que ser humilde e entender que tem pessoas que têm a cabeça dura. E nós, não só o missionário, mas nós temos que estar abertos para o diálogo, para as correções do dia a dia. Por exemplo, teve alguém que me disse que eu tenho um gênio forte, então eu tenho que me observar e me corrigir. Eu ficar magoado, decepcionado porque ela me disse isso? Não. Se eu tenho isso, se eu tenho esse erro, defeito, eu preciso me corrigir. Eu não tenho que olhar ele ou ela me julgando, condenando, não. Eu tenho que ver como uma crítica construtiva. É para mim melhorar. É para mim ser um novo Enio. Talvez quando eu casar, um bom marido, um bom pai, um bom missionário, um bom filho. E quando alguém fazer uma crítica construtiva com você, aceite. Respeite o que ele falou, o que ela falou. Não seja ignorante, não. Sabe por quê? Porque isso vai ajudar bastante. Porque se alguém chega até você e fala, mas fala de uma forma, digamos, para ajudar, e ele te leva num lugar só você à parte, então significa que até tem um zelo. Agora, se ele falar em público, aí tá destruindo a sua moral. Mas se caso não fizer a moral, aí você aceita. Se não afetar a sua moral, aceita. Por exemplo, eu falei dessa pessoa aqui agora, mas eu não citei o nome. Vocês não imaginam quem é. E eu não vou fazer isso, de falar o nome dele ou dela. Nós não podemos fazer isso. Chega uma pessoa e diga, eu tive sorte de participar da missa de Padre Pio. A gente vê muitas das vezes pessoas dizendo que é católicas. E muitas das vezes eu tenho me perguntado, por que todo mundo é católico? A gente vai na casa de todas as pessoas que vão na rua. Se a gente fazer, entre aspas, aí, uma votação aí de quantos católicos e protestantes tem na cidade e outras denominações e religiões, a gente vai encontrar mais ou menos assim por alto. Eu tô aqui julgando, certo? Agora é um julgamento do Enio, que 60% são católicos, certo? 60% da boca. Vocês estavam entendendo muito bem. Mas aquelas pessoas que vão na missa é 15, 20%. Tô fazendo um julgamento sem pensar, sem refletir, da boca pra fora aqui. Aí os protestantes, eu imagino que sejam uns 20, 15, porque os protestantes, eles são atuantes, eles falam em vão. E assim as outras denominações, os 20% das denominações. Mas e cadê aquelas 40 pessoas que diz que é e não vai? Talvez esse grupo vai na festa da padroeira da paróquia. Talvez ele só vai nas missas de comemoração que ele gosta. Talvez ele vai dia sim, dia não, uma vez no mês. E eu pergunto, será que ele é católico? Será que vou dizer como esse homem, ele teve a sorte de saber o que é missa? Porque o próprio Padre Pio e todos os santos e santas da igreja dizem que se a gente soubesse que é missa, deveria ter polícia na frente da igreja para não entrar tanta gente querendo entrar. Mas a gente muitas vezes não tem entendido o que é Santa Missa. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a Santa Missa, não.
Mas eu fico muito refletindo sobre isso. Perguntou: Padre Pio, Nossa Senhora está na sua missa? Aí ele pergunta: você acha que a mãe não tem interesse no filho? A gente muitas das vezes questiona assim: os católicos são adoradores de imagem de Nossa Senhora. Você acha que Nossa Senhora tem interesse em quê? Se não é de amar o filho, de acolher o filho no coração. E Nossa Senhora quer o quê? Quer o bem de seu filho. Ela nunca quis nada pra ela. Então ela tem interesse da missa. Ela tem interesse de ficar naquele lugar. Ela tem interesse de amar Jesus. E os santos anjos estão ali também. Vive e reina. Vai dizer Padre Pio que teve um dia que na Santa Missa ele teve vontade de morrer de tanto amor que ele sentiu. E a gente precisa ter aquele amor para ir pra missa. É o que tá faltando às pessoas, ter amor. Eu vejo as pessoas dizendo assim: toda missa é repetitiva. Aí eu vejo que ele é um daqueles católicos que vai uma vez por ano, né? Aí ele vai na missa, entre aspas aqui, vou dar um exemplo, da Imaculada Conceição. Ele vai nessa festa, dia 8 de dezembro. Ele vai nessa festa. Se eu errei a data, vocês podem me corrigir aí. E aí ele vai. É a mesma liturgia? Sim, porque tá no mesmo tempo, querido, querida. Talvez é a passagem das bordas de Caná, Lucas 1, João 19. Vai falar Nossa Senhora. É a mesma liturgia, já fui em 10 missas, é as mesmas passagens bíblicas. Mas se você pegar sua paróquia, tiver o privilégio, porque a gente tem que rezar muito pro sacerdote, porque em uma paróquia deveria ter 2 ou 3 padres, só tem um. E os padres têm que celebrar nas comunidades, na zona rural. Então, eu digo assim, é normal não ter missa nas paróquias, porque o sacerdote está na zona rural. E é por isso que se você tivesse o privilégio de ter missa todo dia, você ia ver que não é a mesma liturgia, não é o mesmo evangelho. Mas você que diz isso, eu quero fazer um desafio para você. Leia a liturgia todo dia, os 365 anos, 365 dias do ano. E aí depois você vai me dizer se o evangelho é o mesmo todos os dias. Não. Você vai perceber que tem o tempo da quaresma, o tempo do advento, o tempo comum, não é mesmo? Você vai ver que o sacerdote, ele muda as suas vestes. Não que muda o sacerdote, desculpa a expressão, mas ele muda. Tem a cor verde, o roxo, o branco, o rosa, o roxo, estou repetindo, mas assim vai. Tem um momento na igreja que tampa as imagens, tem um momento que não tampam as imagens. Tem algo que eu não vou citar o nome aqui, eu quero que você tenha curiosidade, que é o tríduo, que toda paróquia tem que ter. A gente precisa entender isso. E a igreja utiliza a liturgia. Existem 3 liturgias: A, B e C. Então a gente tem que aprofundar nisso. Por que só A, B e C se tem 4 evangelhos? Deveria ser A, B, C e D. Por que você não sabe isso? Por que o Enio não sabe disso? Que nós possamos buscar ter essa curiosidade em conhecer a igreja, saber detalhe por detalhe da Santa Missa. Para amar eu preciso conhecer, e para conhecer eu preciso vivenciar. A gente falar da boca para fora é fácil, mas se eu estiver lá todo domingo e você ler e conhecer e ficar atento, entender que você não está indo para um teatro, para casa da vovó ou do vovô, você vai ver que a sua vida não é mais a mesma. E você vai ver que a visão que você tinha de missa não é mais a mesma. E Padre Pio tem aquele diálogo. De fato, meu irmão, minha irmã, missa é diálogo com Deus de forma perene e perpétua. Por que perene e perpétua? Porque você entra no local consagrado, no local santo, que é a igreja. Você deveria rezar, falar com Deus, não que está do seu lado e do outro. Não ser como um fariseu, um doutor da lei, querendo e buscando erro e defeito, talvez no sacerdote, na liturgia, no evangelho, dizer: a homilia do padre foi boa ou foi ruim.
Então você foi ouvir a homilia ou foi ouvir o que Deus tem para ti? Você foi lá para julgar a homilia do sacerdote ou para tomar posse das maravilhas do Senhor que Ele tem para a sua vida? É essa reflexão que eu, como missionário, como cristão batizado, preciso refletir. Convido você a comentar abaixo São Padre Pio, rogai por nós, e deixar o seu like, porque isso vai ajudar bastante. E a partir disso, o dia que eu mudar de vida, mudar esse pensamento que eu tinha, aí agora a missa não será mais a mesma. Você vai perceber isso mudar na sua vida. Clique no botão compartilhar e ajude o nosso projeto de diversão. Mande pelo menos 10 pessoas no WhatsApp, isso vai nos ajudar bastante. Amém. Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus likes, ensinamentos, clica. Cada programa que nós gravamos é com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, Senhor me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.